Fala galera, tudo bem? Recentemente tem se falado muito sobre Jon Jones, sobre a possível subida dele de categoria, né, pro peso pesado, também a luta contra o Ngannou, que ia acontecer, não vai acontecer mais, a briga com Dana White. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, para quem acha que a subida de peso do Jon Jones para os pesados é recente, é uma ideia que surgiu agora com essa treta contra o Ngannou, tá bem enganado. Em meados de 2013, quando ele ia lutar contra o Dan Henderson, ele considerou já essa hipótese, ele tinha falado para Fuel TV que ele queria realmente subir de peso em 2 ou 3 anos, que era um planejamento dele lá naquela época, mas com os casos de drogas e tudo mais, isso acabou um pouco sendo deixado de lado por ele na época, ele acabou não subindo naquela época, mas já era um desejo dele. Até que o Daniel Cormier subiu para os pesados, enfrentou o Stipe Miocic, conseguiu conquistar o cinturão dos pesos pesados e isso reacendeu a ideia do Jon Jones subir de categoria, até porque a treta dele contra o Daniel Cormier vai muito além do octógono, né? Todo mundo sabe que eles têm uma grande rivalidade aí. O Daniel Cormier não aceita ter perdido pro Jon Jones, mas acabou tendo aquele no contest, né? Então ficou algo ali meio que mal resolvido. Então o Jon Jones mirou desde aquela época que o Cormier ia enfrentar o Miocic, que ele subiu realmente de categoria, ele já ficou de olho de novo sobre essa possibilidade de subir para os pesados. Depois de enfrentar o Marreta, ele também reconsiderou tudo isso, ele falou que ele realmente queria subir de categoria, que ele não estava se sentindo bem em enfrentar o Dominic Reyes, que para ele aquela luta não faria sentido, ia ser uma luta que ia ser mais do mesmo, ele já tinha enfrentado vários atletas da categoria, e eu acho que isso justifica muito, talvez, o fato das últimas lutas dele não terem sido grandes lutas, né? A gente não viu um grande desempenho do Jon Jones, a gente viu lutas estratégicas que ele ganhou ali por ponto e foi isso, ele não se mostrou aquele Jon Jones que ele era, realmente com aquele jogo poderoso dele, que impunha o jogo dele, né? Nas últimas lutas ele fez meio que mais do mesmo ali, ele parecia que não estava ligando muito para os adversários, ele só queria fazer a luta e cair fora. Com certeza ali ele estava com uma falta de motivação, né? Ele estava bem desmotivado e até no Twitter dele, que é uma das redes sociais que ele mais usa aí para falar com a galera e tudo mais, os fãs perguntaram sobre uma possível luta dele contra o Ngannou, já naquela época que ele lutou contra o Dominic Reyes, e ele falou que isso seria inevitável, ou seja, ele já estava querendo subir para os pesados de fato, ele já queria fazer essa luta contra o Ngannou. E aí quando o Ngannou venceu o Jairzinho, né, naquele nocaute rapidíssimo, o Ngannou foi às redes sociais, foi até o Twitter e provocou o Jon Jones ali falando se ele ainda estava lá, se ele ainda era selvagem. O Jon Jones respondeu aquele tweet também bem agressivo e aí reacendeu toda aquela ideia de subir para os pesos pesados, que era uma coisa que ele já queria realmente há muito tempo. Até que aconteceu a briga com Dana White, né, o Jon Jones, ele estava tentando negociar aquela luta, o Dana White falou que na verdade ele queria um valor astronômico, um valor de 30 milhões de dólares para fazer aquela luta, que não era o momento de fazer aquela luta, principalmente com aquele valor, que era um valor muito absurdo, um valor que o Deontay Wilder ganhou no box, né, e acho que ele meio que se baseou nisso para falar sobre o valor do Jon Jones também, disse que já tinha mensagens trocadas e que o Jon Jones estava mentindo ali, falando que o UFC não queria fazer a luta, que na verdade quem não queria fazer a luta por um valor baixo era o próprio Jon Jones, ele tinha como provar que ele tinha mensagem sobre isso. Tudo isso aconteceu numa entrevista depois de uma pesagem no dia 29 agora de maio, em entrevista à ESPN. O Dana White veio a público para se explicar e para falar tudo isso, e o Jon Jones ele não aceitou. A gente sabe que o Dana White é um cara que ele fala bastante, que ele gosta de articular ali o jogo a favor dele e a favor do UFC. Não digo que o Jon Jones esteja certo, mas o Jon Jones ficou super chateado com isso, falando que o que o Dana White estava expondo ali na mídia era mentira, e que era para ele ser liberado, então, porque ele não queria mais lutar na organização, que se fosse assim, então, era para rescindir o contrato com ele, que ele demoraria um tempo e quando o UFC
realmente quisesse fazer uma negociação com ele, ele ia voltar, podia passar 1 ano, 2 anos. Então, realmente a gente vê que o Jon Jones, ele tá super desmotivado. Até o Dana White falou que nessa entrevista mesmo ele disse que era uma coisa recente, que ele nunca tinha ouvido falar que o Jon Jones queria subir de categoria, mas se a gente for analisar a história como um todo, a gente vê que já era uma vontade, sim, há muitos anos, que ele gostaria de fazer, sim, essa subida para o peso pesado. Então talvez isso justifique até um pouco a postura do Jon Jones nos últimos tempos, que ele não tá ligando muito, né, para o que vai acontecer dentro da organização. Ele não quer saber muito, quem vai ser o próximo adversário. Parece que a categoria para ele se esgotou ali, né? Então ele não, a gente sabe que quando você não tem um novo desafio, você acaba se desmotivando. Acho que isso em qualquer área, né? Assim como ele como atleta, ou às vezes em outra área, quando você tá fazendo mais do mesmo, você se sente ali desmotivado porque você não tem um novo desafio. E eu vejo muito essa situação no Jon Jones, né? Tanto é que ele se envolveu com drogas de novo, bebida e tudo mais. Talvez isso até justifique um pouco a infelicidade dele dentro da organização, como atleta, é o trabalho dele. Então a gente sabe que isso influencia diretamente na vida de qualquer um e na vida dele também, consequentemente. A última notícia que tivemos foi um tweet do próprio Jon Jones, que um fã perguntou se ele estava revogando o título e ele disse que sim. E segundo o Ariel Helwani, essa fonte é real. Pode ser que a ligação do UFC, uma ligação do Dana White, mude tudo, mas no momento essa é a posição do Jon Jones. Então, essa é toda a história aí do que aconteceu desde 2013 até hoje, né? Trazendo um pouquinho dos fatos aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e me digam qual será o futuro de Jon Jones. Então é isso, falou!